Eu cumprimento a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, é com muita alegria que aqui estou novamente para trazer da parte de Deus a sua palavra. Hoje eu quero falar a respeito, os mortos sabem para alguma coisa vão, ou o certo é, os mortos não sabem nada alguma. Esse é o tema desta mensagem, nesta manhã, ou nesta tarde, digamos nesta tarde. Então hoje eu quero falar sobre para onde vai os mortos. Para onde vai os mortos? Isso é uma pergunta que muitos fazem. Muitas pessoas acabam fazendo essa pergunta. Para onde os mortos vão? Mas a Bíblia, ela vem nos ensinar e indicarmos o caminho para onde os mortos irão passar a eternidade. Ou passar a eternidade com Cristo, ou passar a eternidade sem Ele. Hoje nós vamos estudar e aprender mais algo da palavra de Deus nesta tarde. Ao abrir seu coração, ao abrir a palavra de Deus, abra o seu coração, tá? Vamos estudarmos. Diz assim a palavra de Deus. É uma palavra-chave. Uma palavra onde se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor e o seu ódio e sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma. Aqui a Bíblia está relatando aqui a respeito dos mortos. Os mortos, quando eles morrem, é esquecido tudo. A matéria, a Bíblia diz que esta matéria aqui, que é a carne, ela dissolve, ela volta ao pó. Ela volta da onde ela saiu, da onde ela foi extraída, da matéria-prima, da terra. Ela volta novamente. E o Espírito que veio de Deus, volta a Deus. Então esse Espírito que está em nós é que nos faz nós se mover, sentir emoção, sentir desejo, sentir dores, sentir agonia, sentir tremor, sentir algo assim parecido. Isso é o Espírito do homem, é o Espírito que está em nós, que move todos esses sentimentos que há em nós. O próprio Jesus, ele vai nos ensinar a respeito dos nossos órgãos. Por exemplo, no caso, Jesus disse, olha, se teus olhos, que são maus, né? Se teus olhos forem maus e você pecar contra eles, é melhor que você arranque o teu olho, para que esse teu olho não vá te lançar para o inferno. Jesus, ele disse que é melhor se nós arrancar o nosso olho, se nosso olho tropeçar em alguma falha, em alguma coisa assim, por exemplo, se ele tropeçar, é melhor que nós arrancamos. É melhor a gente ir só com o olho para o reino de Deus, de que ir com 2 olhos em pecado. Por quê? Por que Jesus fala isso? É uma comparação, é uma maneira dele se expressar com o nosso sistema nervoso, com o nosso organismo, com o nosso
órgão da nossa estrutura corporal. Então ele está mostrando aqui algo para nós. Não que nós vamos entrar com um só olho, não que nós vamos entrar com um só braço. Ele estava mostrando que isso que há em nós, se nós pecarmos, se nós tropeçarmos, através dos nossos membros, do nosso corpo físico, nós poderemos deixar de entrar no reino dos céus. Então ele está falando aqui a respeito de uma matéria, a matéria física. Ele está dando um exemplo de como nós deixaremos de entrar no reino de Deus. Uma simples coisa nós vamos deixar de entrar no reino de Deus. As mínimas coisas nós deixaremos de entrar no reino de Deus. Então isso que Deus está nos exortando, nos dirigindo, nos ensinando a que modo nós deixaremos de entrar no reino do céu, a entrar no reino de Deus. Não que nós vamos entrar lá sem o olho, ou sem a perna, ou coxo, ou coisa alguma assim. Não. Jesus está dizendo que o nosso corpo, este corpo aqui, esta matéria aqui, ela vai descansar no pó. Ou, quer dizer, ela vai esperar a ressurreição quando os mortos ressuscitarem. Então, quando haver uma grande ressurreição sobre a terra, esse corpo aqui que voltou à sua matéria legítima, à sua matéria original, terrena, ou terra, ou ser pó, ele no dia dos últimos dias da face da terra, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão para encontrar com este corpo, esta matéria aqui. E o Espírito que está no céu, ele voltará novamente a este corpo que voltou ao pó, ele voltará novamente para ser julgado ou para levar uma sentença que Deus já ordenou. Então, o que quero falar a respeito aqui? Para onde é que nós iremos quando nós morrermos? Para onde irão os mortos? A Bíblia fala de algo aqui que me chamou muita atenção, lendo a palavra de Deus, me chama muita atenção, ou chama você também muita atenção, que é onde fala sobre a parábola de Lázaro. Diz a Escritura aqui no livro de Lucas, capítulo 19, que fala sobre a parábola de Lázaro. Mas interessante, irmão, que aqui o escritor aqui, que escreveu aqui, não quero dizer que foi Lucas, tá? Que foi Lucas que escreveu como parábola, mas aqui talvez, não vou dizer, não tenho a certeza, mas talvez o escritor aqui, ele colocou aqui como parábola no título, parábola do rico e Lázaro. Aqui eu vou ler a respeito do que está escrito aqui nas escrituras. Ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura de ninho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalado resplendidamente, e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caiu da mesa do rico, e com próprios cães vinha lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Veja bem, aqui o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Então, esse mendigo aqui, ele era um homem que sofria, era um homem que tinha sofrimento na terra e que vivia uma vida muito pobre, muito oprimida. E ele, depois da sua morte, ele foi levado pelos anjos. Quer dizer, os anjos veio e levou o seu corpo, ou levou a sua vida que era uma vida desgraçada, miserável,
ele levou para um lugar aonde havia um sossego, aonde havia uma prosperidade para ele se regozijar, para que ele vivesse uma vida ali regalada, uma vida de paz, de plena alegria e de plena vida. Deus levou aqui este mendigo chamado Lázaro para o seio de Abraão. E lá no seio de Abraão ele estava num lugar de tranquilidade, um lugar de sossego, de um lugar de gozo, um lugar de repouso. Ele se encontrava ali naquele lugar. Veja bem, irmãos, aonde seria este lugar? Seria um lugar que já tinha sido projetado por Deus há milhares de anos, talvez, ou antes da fundação do mundo. Esse lugar já estava reservado para esse dia. Então esse lugar ali era um lugar de repouso, que o nome era chamado Seio de Abraão. Seio de Abraão. Então a Bíblia diz aqui que ele foi levado pelos anjos. Este homem, esse mendigo, o único nome que as Escrituras vai relatar aqui nesse texto é o nome de Lázaro. É o nome de Lázaro. Já o nome do rico nem se fala mais. Por quê? Porque enquanto este homem aqui chamado Lázaro, ele vivia na desgraça, ele vivia na miséria, ele vivia na angústia, ele vivia na dor, sofrendo dores, porque ele tinha uma chaga, ele tinha uma doença, ele tinha uma ferida. Então a ferida, ela não cicatrizava, ela se vivia aberta ali. E a Bíblia diz que os cães vinham e lambiam a sua ferida, porque aquela ferida não cicatrizava, não havia uma cura, não havia como aquela ferida... Então o que acontecia? Ele vinha até ao homem chamado rico. Naquela época, aquele homem ali era a autoridade da riqueza ali, era a autoridade da riqueza. Vivia uma vida regalada, vivia uma vida de mordomia. Aqui a Bíblia vai dizer aqui, ó. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. A Bíblia não relata o nome desse rico, só diz que ele é rico. Por que a Bíblia fala que ele era um homem rico? Porque ele era lembrado pela sociedade, ele tinha autoridade ali naquela cidade, ele era o mandão ali daquela cidade, ele era ali um autoritário ali naquela cidade, tinha um valor muito grande ali naquela cidade. A sociedade toda se aproximava dele, se chegava a ele, conhecia ele, era um conhecedor ali daquele lugar da terra, dali onde ele morava, naquele estado onde ele estava, naquele país onde ele se encontrava. Então ali ele era um camarada ali, que ele era bem visto pela sociedade. Talvez ele era um diplomata ali, vamos dizer, ele era um diplomata, um camarada bem sucedido na vida. Então ele não era conhecido no céu, mas na terra ele era conhecido, porque na terra ele tinha os seus galardão, na terra ele tinha os seus aplausos, na terra ele tinha os seus torcedores, na terra ele tinha os seus fãs, na terra ele tinha os seus queridos, mas no céu ele não tinha conhecimento, porque ele não conhecia o autor da vida, o autor do conhecimento, ele não conhecia. Ele passou a conhecer o conhecimento intelecto do homem, mas não passou a conhecer a memória de Deus. Ele não conhece a vida de Deus. Ele passa a conhecer somente o que é prazeroso a ele. O que é prazeroso a ele, ele conhece. Ele passa a conhecer esses prazeres da vida. Aqui a Bíblia diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja bem, o rico foi sepultado. A sua memória foi esquecida. Nada da sua lembrança ali ocorreu.
nada da sua sabedoria ocorreu, nada do seu entendimento, intelecto ocorreu, nada da sua riqueza ocorreu, nada dessa lembrança, nada terreno foi lembrado na mente ali daquele Lázaro ali. Lázaro não lembrava de nada ali, foi para a sepultura, e aonde está a sepultura não há lembrança de nada. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer, a sepultura onde estão os mortos, aonde estão os mortos. O que é os mortos? É os cadáveres. Os cadáveres estão ali na sepultura, sem haver nada de memória de nada. Foi esquecido, está no lugar de esquecimento, no lugar de silêncio, no lugar onde não há mais nada de vida, onde não há mais nada de barulho, não há nada de sabedoria alguma, não haverá mais nada disso. Foi para o lugar de uma sepultura, aonde os mortos se encontram. Mas, irmão, o que tu me diz disso quando Lázaro, ele começa a lembrar dos seus pais, de lembrar da sua mãe, de lembrar dos seus irmãos, que ele disse, olha, lá na terra ainda há cinco irmãos meus. Por que a Escritura vai falar isso? Porque não é o corpo dele, não é a matéria dele que está lá no inferno, é a sua mente, é a sua consciência, é a sua mentalidade, é o seu intelecto que está lá no inferno padecendo. Não é o seu corpo, mas é a sua mente. A mente não esquece de nada. A alma, ela não esquece de nada. A alma, ela vai prestar conta com Deus. A alma, ela está consciente de tudo. Ela está consciente de que ela está lá. Ela sabe por que o motivo que ela está lá no inferno. Porque a alma, ela não morre. A alma, ela é um ser espiritual. A alma, ela não morre. Não que ela seja eterna. A alma não é eterna. A alma não é eterna. A alma, ela é um ser espiritual. Um dia ela vai morrer. Vamos chegar ao conhecimento do profundo desse estudo aqui. E lá no Hades, que é o inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e lá Lázaro no seu seio. Aonde era que estava Lázaro? Lázaro estava no seio de Abraão. E aonde era que Lázaro estava? No paraíso. E aonde ficava o paraíso? A Bíblia diz que o inferno é no centro da terra. Se o inferno é no centro da terra, e que aonde Jesus disse que ele foi no mais profundo da terra, ele foi até no inferno. Então, quando ele foi até lá no inferno, também havia um lugar de descanso, que era o paraíso. Só que era um lugar reservado somente para aqueles que fez obras boas aqui na terra, somente aqueles que conhecia a Deus face a face, que tinha conhecimento de Deus, que tinha entendimento de Deus, que tinha uma intimidade com Deus. Então esses Deus separa e escolhe para estar lá no seio de Abraão. Ele fica lá no seio de Abraão. Esses que morreram, eles ficam no seio de Abraão, lá no Hades, lá próximo do Hades, não no Hades, mas próximo do Hades, que a Bíblia diz que faz separação. Quer dizer, é um lugar que o Lázaro, ele via, o rico via Lázaro. Provavelmente Lázaro não via o rico, mas o rico via Lázaro. É como se fosse um vidro. É como se fosse um vidro como no caso quando o FBI
ele pega um preso e leva lá para dentro ali daquele local ali, é tipo um escritório, e lá tem um vidro assim, um vidro escuro. Aquele vidro escuro, quem está de dentro daquele vidro não vê aquele que está lá de fora que está vendo. Então, aquela pessoa ali pode falar o que for daquele réu que está condenado ali, que é que foi condenado porque roubou, porque matou, ou porque assassinou, ou porque furtou. Ele está ali condenado. E a pessoa que é testemunha, que viu o acontecimento, está ali para testemunhar. Ela está fora de um vidro. Mas a pessoa que matou, que assassinou, está ali. E aquela pessoa que está lá de fora, ela pode dizer se ele é culpado ou não. Ou pode afirmar que ele é a pessoa com quem ele viu, ou quem ela viu. Então essa é uma testemunha. Então é dessa forma que lá nos Estados Unidos, no FBI, eles colocam uma parede de vidro e quem está lá fora está vendo a pessoa que está preso e testemunhando que aquela pessoa é o cúmplice. Então ela vai afirmar assim eu vejo também uma parede que fazia a separação entre o inferno e entre o paraíso. Por isso o rico, ele via Lázaro, mas Lázaro talvez não via o rico. A Bíblia não diz que Lázaro via o rico, mas o rico via Lázaro. Então aonde se encontrava isso? Na terra também, era na terra. O paraíso era na terra, mas era um lugar profundo, bem reservado mesmo. Vamos terminar de ler aqui a escritura que diz: e foi levado pelos anjos o seio de Abraão, aonde se encontrava Abraão. Veja bem, Abraão, aqui dá de entender que aqui não é uma parábola, não é uma espécie assim de contar uma história, porque não existe o inferno. Muitos dizem assim que o inferno não existe e que Jesus está contando uma parábola. Até um tempo aí, meu irmão, eu procurava ler a palavra de Deus, examinava a escritura bem profunda a respeito sobre os mortos, para onde iriam os mortos. E na minha mente, os mortos iam para uma sepultura, e lá na sepultura ele ficava, porque é um lugar de silêncio, e quem já morreu não lembra nada. Mas quando a Bíblia está falando em sepultura, está falando dos mortos, quer dizer, dos corpos, dos cadáveres, da matéria que está sepultada. Então ela vai virar em pó aquilo lá, ela vai virar em pó. Quando ela vira em pó, o que significa? Que ela desaparece, mas um dia ela vai ressuscitar. Nós vamos entrar ainda num assunto bem profundo ainda. Então é chamado, disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro do que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, meus irmãos, no inferno haverá somente fogo, só fogo consumidor, só fogo ali, só fogo. Então quer dizer, é um sofrimento de dores, é um sofrimento de apelo, é um sofrimento que ele está apelando, dizendo para o pai Abraão, dizendo que mandasse alguém, pregasse para os seus irmãos, para que ele não viesse para o lugar onde ele estava, também onde ele se encontrava. Ele estava apelando para o pai Abraão, estava apelando para ele, dizendo que mandasse alguém, né? Ou ele fosse lá também pregar para os seus irmãos, mas ele não ia crer, porque ele não crê porque ele era um fantasma, e ninguém ia crer em fantasma.
Porque se já não crê em Moisés, que estava vivo, como é que eles iam crer numa pessoa que eles não viam? Como é que pode? Então é isso que a Bíblia está relatando. Que ela diz assim, ó. E disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, o pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, ele tem Moisés e os profetas, e ouça a nós. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se e iam. Então ele está dizendo, se algum dos mortos fosse até lá na sua casa e ele se arrependesse, então ele quer dizer, ele queria voltar novamente à vida. Ou ele queria voltar à vida, ou ele queria voltar como um fantasma. Então, ninguém podia voltar à vida depois de mortos. Ainda mais aquele que já estava na sentença do inferno. Ele não poderia mais vir do inferno para pregar para os seus irmãos. Não podia passar mais, de passar de um lado para o outro, porque estava posto e reservado para que ninguém passasse para o outro lado, nem o outro que estivesse do outro lado passasse para o outro lado. Isso já estava predestinado para que ninguém passasse. Então ninguém poderia passar. E mesmo assim o rico não poderia voltar novamente à vida. Não poderia voltar. Mas ele estava fazendo um apelo para o pai Abraão, que mandasse alguém que pregasse para os seus 5 irmãos, e que não fosse para esse lugar onde ele estaria, que era um lugar de tormento, que até dizia para que Lázaro molhasse pelo menos a ponta da sua língua, porque era um lugar de fogo ali, era um lugar que estava aquecendo. Então o que era o que estava aquecendo ali? Era a alma. A alma estava sendo aquecida, a alma estava em tormento, a sua consciência pesava demais, que ele tinha lembrança de tudo que acontecia. Acontecia algo profundo ali na sua mente, de tudo que aconteceu na sua vida, desde do seu nascimento, a sua infância, a sua maturalidade, a sua pessoa, a conduta de adulto. Ele lembrava de tudo, nunca deixou de lembrar de nada, tudo passou na mente dele. Então as lembranças, tudo vinha à tona na mente dele. Então o inferno é real, irmão. O inferno é real. O inferno não é uma fantasia. O inferno não é uma história de carochinha, não. Não, negativo, não pode, não pode, porque Jesus, ele veio para ressuscitar os mortos. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida. Então, se Jesus veio para dar vida, por que Jesus veio para dar vida? Jesus veio para dar vida porque justamente tinha um lugar que as pessoas iam morrer para sempre. As pessoas iam morrer para sempre. Então ele tinha que vir no meu lugar, no teu lugar, para ter vida e vida para sempre. Vida eterna com ele. Então, meus irmãos, nós podemos ler umas escrituras aqui, algumas escrituras que eu anotei aqui,
Nós vamos ler aqui 114, Salmos 114. Salmos 114. Salmo 114, 6 e 4, se é isso mesmo. Se vós, monte, que saltaste como um carneiro, e vós, outeiro, como um cordeiro, treme a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de água, e um seixo de manancial. Não é 114. Vamos ler 3:18 de Eclesiastes. Eclesiastes 3:18. Vamos ver se é aqui. Disse eu no meu coração, e por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-lo e ele possa ver que são em si mesmo como os animais. Então aqui a Bíblia está falando aqui sobre animais. Animais racionais e animais irracionais. Então a Bíblia vai falar aqui que quando os animais morrem, ele volta para do lugar da onde ele veio, que é o pó. E quando o homem morre, ele também volta para o mesmo lugar, que é o pó também. Então, tanto o animal como o homem vai para o mesmo lugar. Não tem diferença nenhuma, volta para o mesmo lugar. E qual é este lugar? A sepultura. Volta novamente ao pó. Então é isso que a Bíblia está relatando aqui. Volta ao pó. E nós vamos ter algumas escrituras que Jó 14, Jó. Jó depois de Esther. Jó 14, deixa eu ver aqui, e 10. Vamos ler aqui 10. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Então aqui, a Bíblia está dizendo, aqui uma profecia, que essa profecia, ela leva a falar de Cristo. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Então Jesus Cristo era para ele ficar no inferno, mas só que o Senhor não deixou a sua alma ficar no inferno e nem ver corrupção. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Ele levou sobre si toda a nossa iniquidade. Ele levou sobre si toda a nossa maldade, toda a nossa maldição. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. E a Bíblia diz que ele foi morto e foi até o inferno e pregar para o espírito que estava em prisões. Então ele foi lá no profundo da terra, lá no centro da terra, e pregou para aqueles que estavam em espírito em prisões. Quem são esses que estavam em espírito em prisões? A Bíblia diz na longanimidade de Deus no tempo de Noé. Então foi no tempo de Noé que Jesus Cristo pregou para aqueles que estavam em prisões. Quer dizer, aqueles que Noé apontava, dizendo, olha, entra na arca e será salvo. Tu serás salvo se tu entrar na arca, porque a arca simbolizava Cristo. A arca era a figura de Cristo, que aquele que entrasse na arca seria salvo. A Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvo
todo o termo da terra. E Jesus Cristo, ele foi justamente lá no inferno para provar que ele era aquele que os profetas falavam, que era aquele que Moisés falava, era aquele que Noé falava, e todos os profetas dão testemunho de Cristo. Então ele foi lá no inferno para pregar para aqueles que estavam em prisões, que era o espírito do tempo de Noé, da longanimidade de Deus, que Deus deu a longanimidade para aquele povo se converter, mas aquele povo não se converteram com a pregação de Noé. Noé estava ali, martelando ali, o martelo, o prego na madeira, e eles viram que Noé estava construindo um barco de 150 metros, mas eles não creram para que seria aquela embarcação. Eles não creram na pregação de Noé, e pois eles não creram na pregação de Noé, eles foram rebeldes contra Deus, eles foram rebeldes contra Jesus, porque aquela embarcação, aquela arca, simbolizava, figurava a Cristo Jesus. Então Cristo foi lá no inferno e foi lá testemunhar e foi dizer: olha, lembra do meu servo Jó? Do meu servo Jó, que disse: olha, eu creio no Deus que eu sirvo. Ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele me ressuscitará sobre a terra. Ele não disse essas palavras, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele me exaltará sobre a terra. Quer dizer, Jó aguardava um Redentor que levantaria ele do pó da terra, que levantaria ele da ressurreição. Jó reconhecia que havia uma ressurreição. Jó reconhecia que ele aguardava uma ressurreição, mesmo que ele voltasse ao pó da terra, mas ele tinha certeza absoluta, através da sua fé, que ele ressuscitaria, porque tinha um Redentor que ele aguardava. O Redentor era Cristo. E o Senhor fez justiça através de Noé. Ele fez justiça, pregou ao espírito que estava em prisões. E a Bíblia diz que ele levou cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Quem era que estava em cativo e cativeiro? Os que estavam em prisões. Ele levou cativo e cativeiro. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui Mateus. Crucificação e a sepultura. Diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se a pedras, e abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, Deus levou aquele lugar onde eles estavam, levou para a cidade santa. Então, o inferno se tornou inferno no centro da terra. O inferno se torna inferno na terra. Mas o paraíso ele levou para o céu, levou para o trono de Deus. Deus leva
cativo e cativeiro e dá dons aos homens. Então ele leva os santos, estavam em sepulturas. Então houve uma ressurreição ali. Aqueles que estavam mortos, aqueles que criam na promessa da ressurreição, aqueles que criam sobre o Messias que viria e libertaria o seu povo. Então ele estava ali na sepultura, aguardando essa promessa da ressurreição. Cristo foi a primícia dos mortos, foi o primeiro que ressuscitou, foi Cristo. Foi Cristo, o primeiro dos mortos foi Cristo que ressuscitou. Então ele é a primícia dos mortos, ele é a primícia dos nossos irmãos. Então ele é a primícia da ressurreição. Então quando Cristo ressuscita, ele leva consigo também os santos que estavam presos, que estavam em prisões. E quem estava em prisões, por enquanto era sua alma que estava em prisões. Mas o Senhor levou para o céu, para o seio, para o gozo de Deus, as maravilhas de Deus. Digamos que ele estava ali no seio de Abraão, mas ele não tinha ainda o gozo da eternidade. Eles não tinham o gozo da eternidade. Então eles passaram a gozar o gozo da eternidade. Ali eles estavam apenas como se diz, uma certeza que eles estavam salvos. Uma certeza que eles estavam salvos. Mas eles tiveram a salvação verdadeira quando eles ressuscitaram. Então, aqueles corpos que estavam no pó teve que ressuscitar para encontrar com os espíritos que estavam em prisões. Então, aquele espírito que estava em prisões, que estava aprisionado, voltou novamente para aquele corpo que tinha voltado ao pó. O corpo voltou ao pó, a matéria ou os três seres espiritual, eles se encaixaram. Aí se tornou espírito, alma e corpo. Então, nesse dia houve uma ressurreição. Então foi um encontro ali teve um encontro ali. Então por isso, quando Jesus Cristo voltar novamente para buscar os seus, aqueles que estão mortos em Cristo Jesus, eles ressuscitarão para o encontro do Senhor nos ares. Mas primeiro a morte dará conta dos cadáveres, dará conta desse corpo que voltou à matéria. A terra dará conta dos cadáveres, dará conta dos mortos. Então esse corpo vai voltar a ser corpo novamente, vai voltar novamente a ser corpo. E o Espírito que está Deus volta de Deus, entra na a alma que está num lugar de descanso, ela volta ao corpo também. Então se torna um corpo com matéria espiritual e material e espírito. Então quer dizer, essa divindade, o espírito, a alma e o corpo se tornam um só. Então Deus, ele vai, esses elementos, ele vai colocar em ordem. Ele vai colocar em ordem esses elementos.
quando Lázaro ouviu a voz de Deus, o pó, que estava em pó, que era o corpo, ouviu a voz de Deus. E o espírito ouviu a voz de Deus. E a alma ouviu a voz de Deus. Então, são 3 itens que nós vamos ouvir: o alarido, a trombeta e a voz de arcanjo. Esses 3 itens são o mesmo que vai te chamar. Voz. É a mesma voz que vai te chamar. Esse alarido é a palavra de Deus, é a mensagem. É a mensagem. É a mensagem do profeta Ilhabrana. A mensagem que foi falada. Então, a mensagem é o mensageiro. O mensageiro é o profeta. O profeta é o anjo, o 7º anjo. Então, quando você ouvir esse larido, você vai ter que ouvir esse larido para ressuscitar, para se encontrar com Cristo. Você vai ouvir a trombeta de Deus. Então você vai ouvir a voz de arcanjo, que é a voz de Deus. Para você ressuscitar, você vai ter que ouvir esses 3 laridos. Primeiramente, a mensagem, que é o profeta, que é o anjo, o 7º anjo da igreja, o 7º anjo da nova era, o 7º anjo da era de Laodiceia, o 7º anjo, o anjo que estava ali diante do trovão. Quando houve o trovão, João viu aquele trovão. Quando ele ia escrever o que o trovão tinha falado, o anjo brandou e disse assim: não escreve, João. Não escreve, João. Porque ficou para o 7º anjo. Qual é? O mensageiro de Deus. Então, que é o 7º anjo, ele vai abrir o 7º selo. E esse 7º selo, ele vai abrir o reino de Deus entre os homens. Então ele vai abrir o caminho, a palavra original. Ele vai abrir a palavra que foi pregada pelos profetas e foram pregadas pelos apóstolos, pelos discípulos de Deus. Então o profeta veio trazer o selo de Deus. O 7º selo vai ser aberto. Quando é que o 7º selo é aberto? No arrebatamento. No arrebatamento, nós estamos vivendo na era do arrebatamento. Porque nós já ouvimos o mensageiro, já ouvimos a mensagem. Só falta ouvir agora a voz de trombeta. Qual é a voz de trombeta? É o chamamento. É o chamamento. É o chamamento. Qual é o chamamento? Da sepultura. Qual é o chamamento? De ser arrebatado, de ser transformado, de ter um corpo glorificado, santificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Nós vamos ter esses corpos celestiais. Aquela teofania que te aguarda, que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: quando que ele diz assim, quando esta casa terrena ela for desfazida, nós temos um corpo celestiais que nos aguarda, outra casa terrena, um edifício terreno, não mais feita por mão, né? Não feita mais por mão, mas sim uma casa que é edifício celestial,
quando este corpo se desfazer, nós aguardamos um edifício eterno. Nós aguardamos. Então, meus irmãos, para onde vai os mortos? Os mortos vão para o lugar da sepultura. É um lugar onde... Quem são os mortos? São aqueles que não têm lembrança de nada. Vivem num lugar de esquecimento, onde não há mais lembrança de nenhum tipo de sabedoria. Ficou num lugar que não lembra mais nada. Esse é os mortos, essa é a sepultura, aonde estão os corpos físicos, aonde virou pó. Isso é o esquecimento. Mas no dia da voz de Deus, quando Deus brandar novamente esta voz, todos os corpos é obrigatório a reviver, a ressuscitar, para receber de volta. Tanto espírito e alma vão receber de volta para este corpo novamente. Por quê? Porque chegou o juízo final, chegou o juízo de Deus, e todos hão de comparar diante do trono branco, diante do juízo de Deus, vão estar ali presentes. A Bíblia diz que o céu, ele se mudará, ele vai fugir, como se fosse um livro assim, como o livro é aberto, quando ele está fugindo assim, um livro, quando você vira assim a página, assim o céu vai ficar, ele vai caminho, descer, a terra vai, era só o grande trono branco de Deus, o grande trono branco de Deus, e haverá todos os que ressuscitaram, ouviram a última voz, que é a voz da ressurreição para o juízo final. Que ali a Bíblia diz que vai estar ali o grande trono branco, e vai ser aberto livros e mais livros. E aqueles que não tiver no livro de Deus, que aquele que não tiver no livro escrito, no livro da vida, que é o livro de Deus, esse vai ser julgado, vai ser lançado para o lago de fogo, aonde se encontra os falsos profetas e aonde se encontra a besta. Por quê? Porque aqueles que não estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, estes receberam a marca da besta. E você sabe que o número da marca da besta é 666, 666. Esses vão ser lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, se o inferno vai ser lançado no lago de fogo, é porque existe inferno. Então, se existe inferno, existem pessoas que estão lá no inferno. Existem almas que estão lá no inferno. Existe mente humana que está lá no inferno. Existe consciência que está lá no inferno. Existe a alma do pecador que está lá no inferno para pagar todos os seus atos, para pagar tintim por tintim, até o último centavo. E quando for pago até o último centavo, ele ainda vai ser julgado ainda, ele ainda vai ser ainda condenado ainda para uma sentença eterna, que é o lago de fogo. É o juízo de Deus se cumprindo no homem. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. A palavra de Deus, ela é uma palavra que ela é amor, mas também ela é justiça.
E Deus vela pela sua palavra. Ele cumpre pela sua palavra. A sua palavra vai ter que se cumprir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, para onde estarão os mortos quando morrerem, quando passarem desta vida para outra? A Bíblia diz: faça o bem, faça o bem. Se você quer acumular tesouro, acumule tesouro no céu, porque aonde tiver o teu coração, lá estará também o teu tesouro. Se teu coração está no céu, teu tesouro está lá no céu. Se teu coração está aqui nesta terra, teu coração vai estar aqui nesta terra, o teu tesouro vai estar aqui nesta terra. Então não acumule tesouro aqui nesta terra, porque é onde a praga corrói, ela corrompa. Aonde o ferro, aonde está, o ferrugem come. Então, não acumule tesouro somente aqui na terra, mas acumule tesouro no céu. Porque o Senhor diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus para você mesmo, para você estar na presença dele, quando você se coloca diante da presença de Deus e dizer para ti que Deus é o teu tudo na tua vida, e que está nos teus negócios, que Deus está na tua vida, e que Deus está na tua família, que Deus está no teu casamento, que sem Ele nada podemos fazer. Lázaro estava na sepultura. Lázaro estava na sepultura. Mas para Lázaro sair da sepultura, ele teve que ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz do arcanjo. Ele ouve a voz do arcanjo. E aquele corpo já tinha desfazido. Já estava todo desfazido. Então aquele corpo voltou ao natural físico. Quando aquele corpo volta ao natural físico, o espírito desce novamente àquele corpo. Alma e espírito se encaixa naquele corpo, volta ao natural físico, volta ao natural racional, volta novamente. E quando Jesus ressuscita Lázaro, não somente ele ressuscita Lázaro, como também ele dá saúde completa para Lázaro. Então, meus irmãos, ficou bem a respeito dos mortos. Então, Jesus Cristo, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão dentro do seu ser. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá e terá vida eterna. Então, a sepultura é um lugar que não há mais lembrança de nada. A sepultura é o lugar onde a pessoa é enterrada, que vira o pó. Sepultura. Agora, existe o inferno. O inferno é real. Ele é real. E ele está no centro da terra, como a Bíblia diz, que ele está no centro da terra. E o próprio Jesus foi até ao mais profundo da terra e pregou para o espírito que estava em prisões. Então, meus irmãos, quando
Jesus Cristo, ele vinha chamar a todos para uma ressurreição, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que todos que estão mortos vão voltar a ter vida como era antes, a ter um corpo natural, físico. Irmão, como é que tu aprendeu isso? Na Bíblia. A Escritura relata isso. Jesus Cristo é a ressurreição. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou com um corpo transformado e glorificado. Quando ele ressuscita, quando ele come com os discípulos, quando ele está comendo com os discípulos, ele está no seu corpo físico. Ele está no seu corpo físico, mas ao mesmo tempo ele está com o corpo glorificado ou santificado. Ele está com aquele corpo, com aquele atravessava a parede, que ele atravessava lugares para lugares. Ele se transportava. Ele estava naquele corpo. Ele podia atravessar uma parede? Sim, podia. Como espírito, ele atravessava na parede. Ele era espírito. Deus é espírito. Importa que os seus verdadeiros adoradores adoram o Pai de Espírito e verdade. Então ele estava ao mesmo tempo ali com o discípulo, como matéria e como espírito. Então Jesus Cristo, ele vai nos ressuscitar nos últimos dias. Quais são esses últimos dias, irmão? No dia da ressurreição, haverá a ressurreição dos escolhidos. Haverá a ressurreição da igreja, da noiva. Haverá a ressurreição. E o que ficarem para a grande tribulação, irmão? O que vai acontecer da grande tribulação? Eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar também. E eles vão ressuscitar para também governar. Governar também. Haverá um povo só. Haverá um só povo. A Bíblia diz que haverá um só povo. Mas, irmão, qual é a vantagem? A vantagem que a noiva tem. Qual é a vantagem que a noiva tem? É que ela não vai passar pela morte. A noiva que estiver com vida não vai passar pela morte. Mas o que ficarem para a grande tribulação, algumas delas vão passar pela morte, sim. Vão dar sua cabeça para ser cortada. Então não vai ser fácil, não vai ser fácil para quem vai ficar para a grande tribulação. Então por isso Jesus disse, bem-aventurado para aqueles que ficarem, bem-aventurado aqueles que subirem na primeira ressurreição. Porque haverá a segunda ressurreição. E qual é essa segunda ressurreição? A segunda ressurreição haverá para aqueles, para a grande tribulação, e também haverá outra ressurreição. Qual é essa ressurreição? Que os mortos ressuscitarão, todos os mortos ressuscitarão, para ajustar conta com Deus. Ali vão ajustar conta com Deus, que a Bíblia diz será o vale da decisão. Haverá todos no vale da decisão. Deus vai decidir quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Porque haverá ali uma escolha ali. Deus vai escolher um para a esquerda e outro para a direita. Aqueles que forem para a direita vão para o lugar de gozo, a qual o Senhor já preparou desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor diz, venha para este lugar, onde meu Pai preparou
diante da fundação do mundo. Então eles vão se deleitar, eles vão viver, e vão viver no gozo com o Senhor para sempre. Mas os que estão da esquerda, eles vão ser lançados no lago de fogo contra o falso profeta, aonde já se encontra a besta, e a todos os mentirosos, e a todos aqueles que amam a mentira, e a todos aqueles que são bêbados, aqueles que são assassinos, roubadores, cruéis, amantes de si mesmo. Todos esses vão ser lançados neste lugar. Vão ser depositada sua alma lá. E o lago de fogo, eles vão ser queimados e vão pagar o último centavo, como a Bíblia diz, o último centavo. Então haverá uma destruição. Haverá uma destruição. Isso aqui é para destruir, porque os anjos que foram rebelados, os anjos que foram rebeldes contra Deus, que deixaram o seu lugar e foram servir os demônios, o seu lugar que estava reservado para eles, né? O lugar que estava reservado para eles, o lugar que era deles. Mas eles não quiseram aquele lugar, eles preferiram a mentira, eles preferiram estar num lugar Então eles vão ser lançados nesse lago lá. E é lá que vai haver a destruição. Então vai ser destruído tudo. Por que vai ser destruído tudo? Tudo que é eterno, continuará sendo eterno. E que o único que é eterno é Deus. Somente é Deus que é eterno. O inferno não é eterno, porque o inferno foi preparado. O inferno foi preparado, então o inferno não é eterno. Ele apenas foi preparado para lançar Satanás e seus anjos, e a todos aqueles que praticam a maldade serão lançados no inferno. Mas aí vem o lago de fogo, que consumirá todos eles, que matará tanto a alma como o espírito. Meus irmãos, espero que você tenha entendido alguma coisa que eu falei aqui, que eu relatei a respeito da palavra de Deus. Coração, que Deus abençoe a sua tarde, a sua noite, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, e que Deus e muita espiritualidade na sua vida. Que Deus abençoe sua vida conjugal, sua vida social. Que Deus possa abençoar grandemente a sua casa, seu lar, sua família, seu casamento. E que você viva muito, tenha muitos anos de vida. E que se você tem alguma doença, alguma enfermidade, você fique curado para a glória do nome de Jesus. Se você anda sofrendo, se você vive abatida ou abatido, Deus pode te confortar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.